E aí, meus amores, vamos aqui para mais um vídeo do quadro Física Resolve, onde você vai ter a resolução de uma questão. Então, fica aí que depois da vinheta a gente começa. Beleza? Você pode pausar para fazer a leitura da questão, tá bom? Ou então você pode acompanhar a leitura juntamente aqui comigo. Também a leitura eu vou fazendo, eu vou grifando alguns pontos importantes, que aí você já percebe como é que você pode estar fazendo as questões de física. É sempre nessa pegada, é lendo, grifando, riscando, circulando. Essa é a principal dica que eu tenho para você numa resolução de questão, tá bom? Então vamos lá. Roraima, opa, tá aqui. Deixa eu só ajeitar para cá. Pronto, Roraima terá uma nova atração turística, um teleférico no platô da Serra do Tepequém, alimentado por fios aéreos. Considere um cenário onde o fio longo e reto de alimentação aérea conduz uma corrente constante I. Tá, então a gente está diante de uma corrente constante I. A corrente elétrica não vai variar, vai ser sempre a mesma, na direção mostrada na figura. Tá aqui, ó, subindo, indo para cima. Os engenheiros estão analisando o campo magnético gerado pela corrente em vários pontos ao redor do fio, para garantir a segurança e o funcionamento adequado do teleférico. Considere a representação gráfica a seguir, onde os pontos A, B e C, coplanares, encontram-se a uma distância RA, RB e RC do fio, respectivamente, de modo que ele nem precisava falar isso, é só você analisar a imagem, a figura aqui ao lado. Mas, vamos lá, RB é maior, perdão, é menor que RA, que é menor que RC, tá bem? Ele nem precisava falar isso, né? Já tá na cara que RB tá mais próximo que A, que tá mais próximo que C, tá bom? Mas o que que ele quer dizer quando ele fala para você que é coplanar? Ele tá falando sobre isso aqui, ó. Imagine que é uma folha de papel e que o fio está em cima da folha de papel, assim como os pontos B, A e C. Todos eles estão em cima da folha de papel, tá bem? Vamos lá. O que ele quer saber na questão é o seguinte: sobre as intensidades e direções de quem? Do campo magnético gerado pela corrente elétrica em cada ponto, é correto afirmar que. Tá bem, então ele quer saber sobre intensidade e direção do campo magnético. Vamos lá. Para você saber as intensidades, filho, você precisa fazer a relação com duas coisinhas, ou com a corrente elétrica ou com a distância do fio condutor. Quando você vai fazer a análise do campo magnético, é sempre em cima disso, em cima da corrente elétrica ou em cima da distância do fio condutor, tá bem? Como ele diz para a gente que a corrente é constante, então vai ser em relação à distância. Mas, Fisnato, de onde tu tiras isso? Da tua cabeça? Claro que não. Tá aqui, filho, ó. Lembra dessa relaçãozinha. Campo magnético representado pela letra B é igual a permeabilidade magnética dividido por 2π. Isso você multiplica pela divisão da corrente elétrica pela distância. Aí qual é a grande sacada agora, filho? A grande sacada é você perceber que o campo magnético ele é inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto mais corrente, mais campo. Quanto menos corrente, menos campo. Em relação à distância? Bem, em relação à distância, é só você fazer essa análise. Quanto maior for a distância, menor vai ser o campo magnético. Agora, quanto menor for a distância, então menor vai ser o campo magnético. O que isso quer dizer? Vamos aqui na análise, ó. Viemos aqui na análise, observa que o ponto B, raio B, é o mais próximo. Então, com certeza, ele vai ter o campo magnético mais intenso. Já o ponto C é o mais distante. Então, com certeza, ele vai ter o menor campo magnético possível. Ah, Fisinato, e o ponto A? O ponto A é intermediário entre o B e o entre o C. Então, vai ter um campo magnético entre eles ali. Ao passo que a gente pode fazer a relação dos campos magnéticos da seguinte forma aqui, ó. Vamos aqui embaixo que a gente já vai fazendo análise
aqui nas alternativas. Bora lá. O campo magnético em B é maior que o campo magnético em A, porque está mais próximo. O campo magnético em A é maior que em C. Ah, mas peraí, por que o campo magnético em A é maior que C? Porque o ponto A está mais próximo que o ponto C. Então a gente pode fazer essa análise dessa forma aqui, tá bem? Então bora deixar circulado, bora deixar grifado isso aqui, porque é o que vai fazer, é o que vai nos ajudar a fazer a questão. Vamos lá. Efizinato é direção. Bora com calma. Vou já te falar como é que funciona essa direção, tá bem? Vamos lá. O módulo do campo magnético em C é maior que em B? Não, não é. O campo magnético em C é menor que em B, tá bem? O módulo do campo magnético no A, no ponto A, é maior que no ponto B? Não, filho, no ponto A é menor que no ponto B, tá bem? Observa que no ponto B é o mais forte possível, é porque é o que está mais próximo do fio condutor, tá bom? Letra C, o módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A? Perfeito, ok, até aí tá correto. E o sentido do campo no ponto C está entrando perpendicularmente na folha de papel. Pois é. Aí eu quero te mostrar aqui, ó, o detalhe que é o seguinte. Vou só fazer o desenho aqui e a gente já volta. Voltamos e tá aqui o desenho que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder ver como é que vai ficar a direção e o sentido do campo magnético. E aí, para isso, eu quero que você lembre dessa regrinha bem aqui, ó, que é a regrinha da mão direita. Primeira coisa que você precisa entender é que a regra da mão direita ela é bem simples. Com o polegar, você indica a corrente elétrica e com os outros dedos você indica o campo magnético. Então, por favor, mão direita, polegar, corrente elétrica, os outros dedos, campo magnético. Aí eu quero que você olhe da seguinte forma aqui, ó. É como se fosse o fio condutor, a corrente elétrica subindo e o campo magnético vai fazer isso, ó. Ele vai dar a volta, ele vai dar a volta ao redor do fio. Ele vai ficar o campo magnético ao redor do fio, em uma forma circular. É como se você pegasse aqui, ó, e fechasse a sua mão. E aí, na hora que você fecha a sua mão, fica numa trajetória, uma espécie de um círculo, tá bem? Então, o campo magnético ele fica ao redor do fio, uma espécie de círculo, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a folha e olha só. Regra da mão direita é bem simples. Outra coisa importante, corrente elétrica e campo magnético fazem entre si 90 graus, tá bem? Então, para eu entender como é que funciona, fiz o mesminho desenho, só que esses círculos de azul, eles representam justamente o campo magnético, tá bem, filho? Então, olha como é que vai funcionar. Repara bem, eu vou pegar aqui a regrinha da mão direita, vou trazer para cá, aí olha lá. Olha como é que fica aqui. Pronto. Olha como é que fica aí, ó. A corrente elétrica subindo. Deixa eu colocar mais aí embaixo, porque aí ficou... Opa! Deixa eu pegar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Um pouquinho mais aí embaixo. Dá para ver? Dá. Olha, repara que a corrente elétrica subindo. Olha para onde fica o campo magnético, ó. Ele fica dando a volta ao redor do fio nesse sentido, ó. Então é como se o campo magnético viesse por aqui, desse a volta aqui pela frente, dá a volta lá por trás e volta. Vem por aqui, sai da folha nesse pedaço, dá a volta, entra na folha, lembra que é como se nós tivéssemos uma folha de papel bem aqui, tá bom? Opa! É como se nós tivéssemos uma folha de papel bem aqui, e aí o fio tá sobre a folha, aí o campo magnético sai por esse lado, deixa eu aumentar aqui, ó. O campo magnético sai por esse lado da folha, dá a volta aqui na frente da folha, entra na folha por esse lado, vai lá por trás
sai desse lado, entra desse lado, dá a volta lá por trás, sai desse lado, entra desse lado. Então fica entrando e saindo. É como se o fio, olha aqui rapidinho, ó. Deixa eu ver se consigo te mostrar melhor. Voltando, gente, tá aqui, ó. É como se o fio condutor estivesse aqui, tá aqui o fio condutor, representado pela caneta, e aí o campo magnético, eles são círculos ao redor do fio. Então, como é que acontece? É como se na hora que o campo magnético, ou melhor, na hora que a corrente elétrica estiver subindo o fio por esse caminho aqui, ó, estiver subindo, campo magnético subindo, ou perdão, corrente elétrica subindo, campo magnético entra por esse lado, dá a volta aqui, ó, por trás e sai por esse outro lado, tá? Então, entra na folha, dá a volta atrás do fio e sai por esse outro lado da folha. Entra, campo magnético entra, dá a volta ao redor do fio e sai por esse lado. Entendeu a ideia? Então é simples, é só isso, filho. Sei que pode parecer um pouco enjoado, mas essa que é a ideia. É porque é um 3D tentando analisar um 3D no plano 2D. Então por isso que fica um pouquinho chato. Mas olha, corrente elétrica sobe, entra por esse lado, dá a volta por trás do fio e sai por esse lado. Entra, dá a volta ao redor do fio e sai por esse lado bem aqui. Tá bom? Fechou a ideia? Tranquilo? Então, vamos voltar. Então, por isso que eu posso dizer dessa forma, filho, o seguinte. Olha aqui, ó. Posso escrever dessa forma. Entra, ou perdão, entra por esse lado. Como a corrente elétrica está subindo, entra por esse lado e sai por esse outro lado bem aqui. Aí, uma das formas de a gente representar um vetor que está entrando numa folha é com X. E uma forma da gente representar um vetor que está saindo da folha é com um ponto. Em alguns livros, em algumas provas, eles colocam um círculo ao redor. Mas nada de absurdo, tá, gente? É só para dar uma ênfase aqui, ó. Entra por esse lado, perdão, sai por esse lado e entra por esse bem aqui, tá bom? Não é nada de absurdo, é um círculo só para tentar dar uma representação melhor. Mas a representação principal é, se está entrando, é um X. Se está saindo, é um ponto. Tudo bem? Então, por isso, eu posso dizer, vamos voltar aqui, ó, corrente elétrica subindo, entra, o campo magnético entra por esse ponto e sai por esse outro ponto bem aqui, ó. E sai por esse outro ponto. Entra e sai por esse ponto. Então, vamos ver se a alternativa C está correta. O módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A, ok. O campo magnético em B é maior que em A, porque está mais próximo. E o sentido do ponto, ou melhor, o sentido do campo no ponto C está entrando perpendicularmente na folha do papel. Sim, aqui no ponto C, repara bem, aqui no ponto C, ele está no lado de quem está entrando. Lembra disso? Tá aqui, ó. A gente fez análise. É como se o ponto C estivesse bem aqui, ó. Ele está no lado de quem está entrando. Então, de fato, a alternativa C é o nosso gabarito. Bora ver por que a letra D e a letra E está errada. Os módulos do campo magnético nos pontos A e B são idênticos? Não. São de distâncias diferentes, então não tem como ter o mesmo módulo. E o módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto C, ok? E o sentido do campo no ponto A está saindo? Não, porque no ponto A, olha aqui, ó, o ponto A ele está do lado da onde o campo magnético está entrando. Então, por isso, está errado aqui a letra E, tá bem? Filho, a ideia de estar perpendicular é semelhante a essa questão aqui, ó, que eu mostrei bem aqui, tá bom? É como se a folha, é como se o plano tá aqui, o fio tá em cima do plano e o campo magnético tá entrando, por esse lado e saindo por esse lado, ou seja, de forma
perpendicular, tá bem? De forma perpendicular à folha. Fechou a ideia? Tudo certinho? Filho, eu espero que você tenha entendido. E, de novo, a parte ruim do campo magnético é justamente essa, que em alguns momentos você vai ter que fazer análise de uma coisa 3D em um plano 2D. E aí, isso que torna um pouco enjoada a questão, tá bom? Mas qualquer dúvida, deixa nos teus comentários aqui, não esquece de escrever e de curtir. Falou!